Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aí, Cláudio do consórcio. Hoje aí finalizando as explicações do consórcio para a compra de via mobiliária, né? Então, já gravei muitos vídeos com essas explicações, mas todos eles saíram vídeos muito longos, né? Então, a minha ideia aí é fazer vídeos de 5 a 10 minutos, então eu vou abreviar ele. E assim, eu queria que você prestasse muita atenção, você que já é consorciado, você que é investidor pelo consórcio, você que é dono de imobiliária, você, você que compra imóvel em leilão, prestasse atenção nessa explicação, porque isso aqui é fundamental para as estratégias de alavancagem. Você que tem carta contemplada, você consorciado que tem carta contemplada de imóvel, veja essa estratégia e veja como você pode vender a sua carta cobrando 10 vezes mais do que você cobra hoje. Mas você precisa entender a documentação do tipo de imóvel que o consórcio vai aceitar. Senão não adianta, tá bom, pessoal? Então, esse vídeo aqui, ele é extremamente importante para você. Isso porque, quando você está adquirindo um imóvel usado, seja apartamento ou casa, ele vai pela imobiliária. Então já não é mais negociação com a construtora, porque ele já é um bem já usado. E aí ele é um pouquinho mais burocrático do que por uma construtora, que é um bem novo, né? Então pode ter algumas dificuldades no imóvel e no vendedor. Então o primeiro passo, quando você está contemplado, você vai adquirir um imóvel usado, é o quê? O consórcio vai pedir para você fazer a avaliação do imóvel ou do apartamento. Vai uma dica muito importante para você. Quando você está adquirindo um apartamento usado, peça para o avalista, para o especialista, 2 laudos. Então você já combina com ele. Hoje um laudo aí custa em torno aí de R$800 a R$1.000. Se você fizer 2 com ele no mesmo dia, o segundo aí vai sair por R$200, R$300 a mais. Então quando você for comprar apartamento, 2 laudos. Se você quiser fazer 3, você faz 3 de apartamentos. Então você procura 2, 3 apartamentos. O que ele vai fazer o quê? Ele é um especialista, ele vai te dar esse suporte para você saber qual que é o melhor custo-benefício entre os 2 apartamentos que você quer comprar. Quando é casa, 4, 5 laudos, de 3 a 5 laudos, procura de 3 a 5 casas, tá bom, pessoal? E aí depois eu vou te explicar o porquê de você fazer essa quantidade de laudos. Primeiro caso, o laudo, você enviou o laudo para a administradora do apartamento ou da casa que você quer comprar. A administradora recebeu, checou, tá tudo certo, o pessoal do laudo deu ok. Aí você vai fazer o quê? Você vai o vendedor, dono do consórcio, vai notificar a imobiliária e a imobiliária vai avisar a administradora de consórcio do imóvel que você quer comprar. Aí as duas já faz o aporte, imobiliária e consórcio. Aí o consórcio vai enviar a relação de documento para a imobiliária e a imobiliária vai solicitar essa documentação para o vendedor do imóvel. É o cara que está vendendo a casa ou vendendo um apartamento. Aí o que ele vai pedir para a imobiliária? RG, CP, ou CPF, né? CNH ou RG, comprovante de endereço, então, CNH ou RG, comprovante de endereço, certidão de nascimento, se ele é solteiro, se ele é casado, os dados do cônjuge, os dados da esposa ou do esposo, e a certidão de casamento atualizada. A administradora vai receber essa documentação, ela vai fazer a análise do vendedor, saber se ele tem processo judicial ou não. Fez a análise, o vendedor é compatível, tá ok os dados do vendedor, não tem nenhum processo judicial que possa envolver o imóvel ou estar amarrado ao imóvel, não tem, tá tudo ok, passou, a gente vai para o próximo passo, que é o quê? O imóvel. Aí a administradora agora pede para a imobiliária mandar os dados do imóvel, matrícula do imóvel e a certidão negativa do imóvel. Mandou essas documentações para o consórcio vai analisar a matrícula, saber a metragem, conferir metragem, todos os dados, se houve alguma reforma, alguma atualização vinculada à matrícula. Puxou, tá tudo certo, tudo ok, segue a vida. Agora ela vai fazer o quê? Ela vai puxar a certidão negativa do imóvel. Puxou a certidão negativa. O que é a certidão negativa? É saber se o imóvel está amarrado em alguma dívida que o vendedor pegou. De repente o vendedor pegou lá o empréstimo no banco, ele tem uma dívida a pagar, ele amarrou esse imóvel. Então ele vai puxar essa certidão, saber também se tem IPTU em atraso. Então essa certidão negativa ela vai puxar o histórico
do imóvel e saber se o imóvel tem algum problema na justiça vinculado ou não, se ele está tudo ok. Está tudo ok, o consórcio libera a escritura para a imobiliária vai pegar essa escritura, levar no cartório e colher o quê? O ITBI, que é o imposto do imóvel ou do apartamento. A imobiliária mandou para o cartório, aí colheu o ITBI, o cartório demora aí de 3 a 5 dias para devolver essa documentação. Essa documentação devolveu para a imobiliária passou para o consórcio recebeu essa documentação de 3 a 10 dias, depende de administradora. O consórcio recebeu essa documentação lá, de 3 a 10 dias ele já faz o pagamento para o vendedor do imóvel. Então o vendedor do imóvel já recebe o valor em conta e aí já está tudo finalizado. Aí é só marcar com o dono do consórcio e o vendedor a data para pegar o imóvel dele. Normalmente é 30 dias, mas isso é negociável. De repente o vendedor está vendendo imóvel para comprar um outro imóvel, você às vezes pode prolongar essa data. Então eu estou falando de uma negociação. Assim que a imobiliária notificou o consórcio com os dados do vendedor, todo esse processo demora em torno de 20 a 40 dias. A 40 dias para o vendedor do imóvel já receber o valor pelo consórcio. Muito mais rápido que o financiamento. O financiamento hoje que a gente sabe que demora 4, 5 meses para o vendedor receber o valor. No consórcio é extremamente rápido. Fez o laudo, a imobiliária mandou os dados do vendedor para o consórcio avaliou, lavou a documentação, colheu o ITBI, mandou um contrato de volta para o consórcio recebeu, ele já faz o pagamento para o vendedor do imóvel. Olha que baita jogada, baita negociação. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Eu vou falar depois, no próximo vídeo, sobre os tipos de imóvel que o consórcio aceita. Então, assim, só uma degustação para vocês aí que já é investidor do segmento. A gente sabe hoje que, assim, passou por esse processo, aprovou esse processo do imóvel, a gente sabe que, assim, hoje, nas grandes metrópoles, existem muitos imóveis que possuem outros imóveis dentro do próprio imóvel. Aquela casa que tem 2, 3 casas dentro da própria casa, aquela casa de 2, 3 andares que possui outras casas, às vezes uma casa por andar, às vezes uma única matrícula possui 3 imóveis. E aí o cara fica alugando essa casa, vivendo de aluguel, ou era casa de parentes, né? E aí eles se reuniram, estão vendendo um imóvel. E o que acontece? Esse imóvel, muitas das vezes, ele não dá financiamento. Como ele não dá financiamento, o único jeito de você comprar esse imóvel é à vista. Mas sabia que pelo consórcio dá? Se ele é aprovado, o dado do vendedor e os dados do imóvel é aprovado, o consórcio aceita esse tipo de imóvel. Então você pode alienar esse imóvel com outras casas dentro do próprio imóvel. E o consórcio aceita. Passou aqui, aprovou aqui, o consórcio vai aceitar desde que o avalista avaliou o imóvel. Se ele avaliou o imóvel não tem problema estrutural, o consórcio ele vai aceitar. Aí ó a baita jogada. Você comprou, você mora no primeiro, aí você aluga o segundo, o terceiro e a quarta casa dentro da sua casa. Aí o que vai acontecer? Os seus aluguéis vai te pagar a prestação do consórcio. Olha que baita jogada, hein, pessoal? Você já imaginou? Você, cliente de baixa renda aí que tem um consórcio contemplado, ou você, consorciado, que tem uma carta contemplada de imóvel, já imaginou você comprar essa casa, ao invés de você vender a sua carta, você comprar uma casa dessa e você fazer 4 aluguéis e o aluguel te pagar o seu consórcio e ainda sobrar um recurso para você ainda, dependendo da sua prestação e do prazo que você foi contemplado, aí você sobra dinheiro para você investir em outro imóvel, repetir a operação. Entendeu, pessoal? Então, assim, é uma baita jogada. E o mesmo serve para imóvel comercial. Se é um imóvel comercial embaixo, você quer ter um salão comercial, você pode comprar um salão comercial embaixo e em cima você fazer casas e pôr para alugar. E o aluguel te pagar a prestação. Então segue aí, Cláudio do Consórcio, para mais vídeos aí explicativos. Até mais!